Dentro de campo, o Internacional ainda busca com Roger Machado o melhor condicionamento técnico, tático e físico para voltar a apresentar o futebol de 2024, principalmente aquele que lhe deu 16 partidas de invencibilidade. Mas fora do campo, algumas ações da direção colorada deixam muito claro a pressão que o clube vive para retomar a hegemonia no estado. O técnico Roger Machado vai ter que fazer algumas mudanças no time para quarta-feira, a partir da minutagem de muitos atletas neste início de temporada. E tem uma decisão difícil para ser tomada. E mais um zagueiro é riscado da lista de possíveis reforços do Internacional. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tem muita coisa pra gente tratar sobre o nosso Colorado, então faz o que eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e se tu te inscrever, já bota o sininho ali em todas, do lado do inscrever se tem um sininho. Ali se tu colocar todas, as notificações aparecem no teu celular e aí a gente vai conversar muito sobre tudo que está acontecendo nos bastidores do Internacional. Não te esquece também de deixar aquele like, compartilhar também o conteúdo nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes sociais, para o maior número de pessoas possível, para a gente crescer cada vez mais por aqui e aumentar a nossa parceria. Sem contar que os conteúdos aqui do canal são para kto.bet.br, a melhor banca de apostas do Brasil, totalmente remodelada, um site novo, um sistema novo. Vai lá em kto.bet.br, aproveita o link que está na descrição, ou no comentário fixado, ou ainda no QR Code que está aqui na tua tela. kto.bet.br, cada jogo é único, brinca com responsabilidade porque é um ambiente para maiores de 18 anos, beleza? Gente, o Inter tem um nome praticamente riscado da lista de possíveis reforços agora para a temporada 2025 no que diz respeito a zagueiros. Seria o Juninho, jogador de 29 anos que está no Midland, da Dinamarca. O empresário do jogador praticamente descarta a possibilidade de ele retornar ao Brasil. Mesmo sendo reserva lá na Dinamarca, o Midland não tem a intenção de liberar o jogador. Mesmo que o Inter tenha feito uma proposta já na casa dos 800 mil euros, tenha pedido, para o staff do jogador entrar em contato com a direção do Midland para, principalmente, tentar fazer uma composição e ele vir a ser um reforço da Libertadores, e aí os dinamarqueses já deixaram muito claro, nem tenta que a gente não vai vender o jogador, nem mesmo emprestar. Ou seja, já fica então sem o Willian Rocha, o Nathan Silva, agora o Juninho, Luizão também do West Ham praticamente fora, o Internacional com muitas dificuldades para colocar um defensor no grupo do Roger Machado que consiga chegar aqui e desbancar o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel que vem fazendo um baita ano, tá? Nas 4 partidas, agora na última, por exemplo, não errou um passe que deu, Fez 66 passes, 66 certos, teve um aproveitamento e uma nota muito considerável em todos os ambientes aí que fazem, scout de jogador, o SofaScore, por exemplo, deu uma nota acima de 7 para o nosso guri, o guri que vem, na verdade, da base do Sport Recife. O Internacional está comprando o jogador agora ainda nessa temporada. O Inter tem até o dia 14 de fevereiro para contratar jogadores que possam estar em campo no Campeonato Gaúcho e até o dia 28 de fevereiro, jogadores, então, para a primeira janela de 2025, a janela de verão, depois a janela de reposição no meio do ano, depois ali da data do Super Mundial da FIFA. O Bruno Henrique ele tem 2 cartões amarelos, e aí a gente tem algumas dificuldades para a partida de quarta-feira diante do Brasil de Pelotas, porque ele seria um substituto natural do Thiago Maia.
Mas o Bruno Henrique tem entrado bem nos jogos agora, em que o Roger Machado tem colocado ele no segundo tempo e ele entra como uma alternativa até mesmo para o meio-campo colorado ao lado do Fernando. Então o Roger vai ter que tomar uma decisão. Se ele coloca o Bruno Henrique do lado do volante Ronaldo, e a tendência, de repente, até que tenha dois volantes, primeiros volantes, né, jogando juntos, Ronaldo e o Luiz Otávio, tá? Pode até acontecer isso, mas a princípio, ou o Ronaldo ou o Luiz Otávio jogando do lado do Bruno Henrique, ou até mesmo daqui a pouco o Thiago Maia, né? Se o Bruno Henrique for o titular, o Roger entender que é o Bruno Henrique titular do Grenal do final de semana, joga o Thiago Maia. Se não, joga o Bruno Henrique normalmente, ainda que, como eu disse, ele tenha os 2 cartões amarelos e aí vai ter que pegar e dar uma segurada para não tomar mais uma advertência, né? Não receber mais uma advertência e acabar ficando de fora do Clássico 444 na Arena, sábado, 21 horas, diretaço, né, no Vozes do Gigante. A gente vai estar lá desde logo cedo, né? Vamos abrir com 3 horas de antecedência, tá? Trazendo para vocês a movimentação no hotel do Inter, trazendo para vocês a movimentação na saída dos torcedores também do Beira-Rio. Olha, a gente está fazendo uma programação bem legal para a gente cobrir o Clássico, né? E se Deus quiser ainda vencer este jogo na Arena. Mas eu quero falar uma coisa, tá, com vocês na questão de tensão de bastidor. A gente percebe que o ambiente está bem tensionado dentro do Internacional, uma vez que a gente vê o D'Alessandro, por exemplo, né, indo lá interpelar o Pedro, né, o Pedro Ernesto Bernardin, a partir de uma coisa que o Pedro falou que não era bem assim e tal. Nos últimos jogos, partes, né, membros da diretoria tem interpelado alguns repórteres, tu gravou isso aqui que eu estava falando, tu gravou, isso aqui não pode aparecer na internet, hein, e tal, no sentido de algum bastidor, né, no corredor, ou então na arquibancada, isso dentro do Beira-Rio, fora do Beira-Rio, seguranças, né, o tempo todo também com a diretoria colorada. A gente percebe que o ambiente, o clima, na questão da pressão por voltar a ser hegemônico dentro do estado, ela é muito grande, né? Essa pressão, ela está atingindo já o alto escalão aí do futebol colorado, que, claro, né, tem agora o Grenal como primeiro grande desafio, mas ainda tem que consolidar, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Por exemplo, no final de semana, agora na quarta-feira, o Inter enfrenta o Brasil de Pelotas, que é um dos times que estava aí na lanterna do grupo C, mas o Grêmio, por exemplo, enfrenta o Juventude, e dependendo do que acontecer, o Internacional vencendo seu jogo e o Grêmio empatando, por exemplo, o Inter vai para a Arena com alguma vantagem, inclusive na questão da liderança geral, né? De repente o Juventude podendo, inclusive, ser líder geral, e aí poderia dar até um Grenal dentro da semifinal do Campeonato Gaúcho. Enfim, essa fórmula de tiro curto, como o Roger vem dizendo, ela não privilegia tanto assim a dupla Grenal, né? E eu até nem acho que tem que privilegiar mesmo, né? Mas é que é uma questão de a dupla que às vezes fica de olho, né, na continuidade da temporada e não dá tanto valor para o Campeonato Gaúcho. Esse ano não tem como não ser diferente, né? Não tem como ser diferente, melhor dizendo, né? O Internacional tem que voltar a ser campeão, uma porque não ganha muito tempo e outra para impedir, né, o octa do Grêmio. O Roger não gostou de algumas perguntas, né, da coletiva, ficou muito incomodada com a pergunta do Jairo Vink sobre a questão da velocidade, e é ali que ele fala sobre ser inteligente. Vamos ver o que ele falou, roda aí. Roger, o jogo de hoje me pareceu muito com o jogo contra o São José. Um time lento, um time burocrático, que toca de um lado para o outro e não consegue evoluir. O Inter não é de hoje, que tem muitas dificuldades contra times que se postam atrás. Nos 2 jogos, quando entra o Carboneiro, o time fica um pouco mais veloz e consegue construir um pouco mais. Seria essa a solução? Vamos lá. Me aponte outros jogos que teve essa dificuldade nos últimos 6 meses. Times mais fechados aqui, ele é histórico, não é? O Inter tem um pouco mais de dificuldade. Não. Eu não estou falando só do teu time. Agora estou falando dos 2 últimos jogos do teu time, que teve dificuldades para entrar em 2 defesas mais modestas. Modestas, mas que trabalham justamente para neutralizar o talento da penetração dos nossos jogadores. A gente não pode avaliar, para mim não cabe avaliar a nossa incapacidade
simplesmente em cima, né, de um adversário virtual. É um adversário que se propôs a fazer e fez muito bem, né? E a gente buscou alternativas, né? Sem dúvida nenhuma, a entrada do Carboneiro, né, que tenha na vitória pessoal a sua virtude, destrancou muitos momentos e fez com que o adversário se desorganizasse defensivamente, tendo que fazer as coberturas onde acabam surgindo os espaços, né? Naturalmente você vai enfrentar adversários e vai ter dificuldade de penetração nessas defesas bem fechadas, né? E as alternativas, embora não sejam as habituais, elas foram encontradas, né? O importante é a gente seguir, e discordo, me permita discordar, que o nosso time não foi lento. A gente tocou a bola com velocidade para encontrar os espaços, né? Ter calma é diferente de ser lento, né? O que a gente não queria era ser precipitado, né, e devolver a bola para o adversário para que ele usasse o contra-ataque na sua proposta de jogo. O que a gente não encontrou foi as alternativas de busca de profundidade, né? Para quem estava no treino aberto da semana, né, e permaneceu aqui, percebeu as alternativas de treino que eu fiz, justamente para que a gente conseguisse acessar as costas de uma defesa que vai negar espaço, né? E você acessa de várias formas, com a velocidade depois que você entra atrás da linha. Algumas vezes nós entramos aí, esbarramos na compactação do adversário, as ultrapassagens com os cruzamentos rápidos, e a gente aí sim, no primeiro tempo, usou os cruzamentos mais de altura e nós não temos centroavantes altos, né? E a vitória pessoal. Vitória pessoal é associada à característica do jogador, né? E o começo da temporada você vai ter um pouco mais de dificuldade. O Carboneiro talvez esteja num ritmo diferente dos outros, conseguindo as vitórias pessoal, porque veio num momento, né, de um outro momento da temporada. Nesse sentido, só para a gente ter também um bastidor disso, né? O Inter não entende que foi burocrático, né? Isso o Roger não falou abertamente na coletiva, mas o Inter entende que conseguiu trocar passes, rodar a bola no meio-campo, envolveu o Avenida em muitas vezes do jogo, só que a estratégia do primeiro tempo foi um tanto equivocada e no segundo tempo foi lá e corrigiu, principalmente com a entrada do Carboneiro. Por isso que ele se credencia a ser um titular agora da partida do final de semana no Clássico Grenal. Ele que está talvez numa rotação acima, né? Porque estava jogando antes pelo Racing, aí teve uma parada, claro, voltou, mas ainda estava muito mais em ritmo de competição do que os demais companheiros que estão aí desde final, ou melhor, desde o início de dezembro, né, o final do Campeonato Brasileiro, em out, né, fora da temporada, fora do ritmo de competição. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, cara, deixa aquele like, compartilha, que ajuda pra caramba o trabalho. A gente vai continuar falando do Inter, porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Coloca, inclusive, qual time que tu escalaria se tu tivesse a caneta, se tu fosse o Roger, para o Clássico Grenal. Bora? Vamos falar? Então a gente se fala. Forte abraço. Tchau.